Quando que a senhora acha que deixa de ser normal, tanto na ansiedade quanto na depressão? Quando que a senhora pode falar para o público, para eles acordarem, dar um estalinho, tipo assim, vamos pensar um pouco para dentro, vamos ver como que eu estou, porque já passou do normal. Então, qual que é esse momento que a pessoa tem que identificar que ela realmente ela não está bem, que aquilo não é uma frescura, que aquilo não é só um cansaço ou só uma tristeza? A partir do momento que ela mudou as rotinas da vida dela. A partir do momento que aquilo que era prazeroso, hoje não é mais. A partir do momento que ela fala assim, eu tinha tantos amigos, hoje eu não tenho. Eu fazia tal coisa, hoje eu não faço mais. Por que você não faz? É a desculpa da correria? Ou é porque realmente você não conseguiu perceber que você perdeu isso? Começou a impactar na sua vida, seja produtiva, seja de família, seja no seu sono, começou a impactar, começou a modificar, a gente já precisa olhar, mas olhar com muito carinho. É um sinal de alerta. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexões e Construções. E hoje nós vamos falar de um tema que está ligado nas obras, nas empresas, em todos os lugares aonde estamos, né? Estamos falando de seres humanos, estamos falando do tema de hoje. E hoje recebemos a psicóloga Michele, da Psicoclínica. Tudo bem, Michele? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite e a oportunidade de poder estar conversando sobre um tema presente na sociedade, presente em todos os locais e presente dentro do canteiro de obras no dia a dia do pessoal da construção civil. Isso mesmo. Doutora, como todo o episódio que nós fazemos, eu gosto de pedir para a pessoa contar de onde veio, a história, um pouquinho da biografia. Você consegue passar esse recadinho para o povo de onde veio, quem que é a doutora Michele, há quanto tempo está em Sinop, de onde que veio? Vamos lá então. Sou catarinense, estou em Sinop há 21 anos, sou filha de professora, de técnico agrícola. E a vida no sul sempre foi um desafio. E quando eu terminei a graduação em psicologia em 2005, na cidade de Concórdia, então eu resolvi conhecer outros locais. E na ocasião, a irmã da minha mãe morava aqui e eu cheguei aqui. Cheguei no dia 2 de novembro. No dia 3, minha tia me apresentou para o escritório de contabilidade e no dia 4 eu comecei a trabalhar. Então, falar de Sinop, para mim, me emociona. Me emociona porque é uma terra de oportunidades, é um local de prosperidade, é um local de realização. E Sinop eu me construí enquanto profissional, em Sinop eu construí minha família, e em Sinop aonde eu vivo, aonde os olhos brilham, aonde a gente criou raízes, né, e aonde a gente é realizado hoje, tanto enquanto pessoa, como profissional. Então isso é um pouquinho de mim, né. Me formei em psicologia, vim para cá, fiz um mestrado em psicologia da saúde, o doutorado está aí andando, finalizando na parte de biodiversidade e biotecnologia, né, e tudo isso foi possível aqui. E quando a gente vê um espaço como esse de vocês, que permite falar de saúde mental, que permite falar de algo tão silencioso, de algo tão subjetivo, de algo que não é palpável, mas ele é visível. A gente fica feliz, a gente se sente útil para a sociedade, porque é uma forma de você começar a quebrar ou continuar quebrando alguns tabus. Mas quando se fala da construção civil, a gente fala de homens, né? Então, na grande maioria, então a gente fala de uma resistência maior, talvez de uma dificuldade maior. E isso não é porque a pessoa quer. Isso é porque é uma questão cultural. Nós fomos criados assim, nós somos de uma sociedade que ela é assim, né? Que é o fortão, que é o durão. Então, estar aqui hoje, poder falar sobre isso é muito gratificante. Agradeço muito o convite e parabenizo vocês pela iniciativa. Que bom.
Hoje, antigamente, as pessoas já tinham os problemas que tem hoje, né? Então, viviam uma história como vivem hoje, apenas hoje, como você disse, né? Logo nos bastidores que a gente estava conversando. Hoje, a sociedade ela foi entendida de uma forma mais medicinal, medicamentosa, e voltou, teve nome, né? Que antigamente não existia o nome. Quando se falava em depressão, quando se falava em uma ansiedade, que é o que vem afetando a todos, né, de uma sociedade toda, não é só na área da construção civil, a gente está falando em um todo. E você acabou de dizer que na área da construção civil temos homens. Homens o quê? Aquele que tem que ser o provedor, aquele que não pode ficar doente, aquele que tem que trazer o ganha-pão para dentro de casa, né? Então, eles vão sempre estar empurrando o para depois, né? Então, é que nem você falou também que ela é silenciosa. A senhora poderia explicar para a gente, assim, com todo amor e carinho, do que seria a depressão e a ansiedade e se existe diferença de uma para outra? Vamos lá então, existe uma diferença muito grande entre ansiedade e depressão. Quando as pessoas falam antigamente não tinha, tinha, mas não tinha nome. Isso. Tinha, mas não era olhado para isso. Então, assim, muitas pessoas que um embotamento afetivo, uma tristeza, um isolamento, algumas situações mais drásticas da vida, né, então ela existia, só que ela não tinha nome, né. E com o avanço da medicina, hoje a gente consegue entender com os estudos em saúde mental, com o avanço mesmo do espaço da psicologia, que elas têm nome. Então quando a gente fala assim, ansiedade e depressão, elas têm ligação, sim, mas elas são situações diferentes. Eu tenho pessoas depressivas que não são ansiosas. Eu tenho pessoas ansiosas que não têm depressão. Então, são características diferentes, né? Vamos lá, então. A tristeza. Muito tempo, por muito tempo, se tinha a depressão como a pessoa isolada, pessoa quieta, pessoa desleixada, pessoa que não se cuidava. E a depressão ela tomou outra forma. Então essa visão que a gente tinha da depressão hoje ela não existe mais. Hoje a depressão ela está escondida numa pessoa bem vestida, numa pessoa sorridente, numa pessoa brincalhona, numa pessoa extrovertida que muitas vezes quando acontece algo as pessoas próximas falam: "Mas como? Ele era tão feliz, ele era tão alegre". Então a depressão ela tomou formas, né? Então, como que a gente vê a depressão hoje? Aquele fazer por fazer, o dormir e acordar sempre cansado, eu tenho que ir trabalhar, eu preciso ir trabalhar, e vai para mais um dia de trabalho, e não é mais o dia de trabalho. Parece que as cores perderam a vida, tudo irrita, tudo incomoda, chega em casa, come, toma banho, dorme, não tem o convívio em família, ou tem uma outra forma hoje de fuga. A pessoa passa horas rodando a tela do celular. E aí a pessoa não convive. Então existem outras formas hoje de a pessoa estar num processo depressivo, que ela também tem várias etapas, a depressão, e não se percebe, né. E por vezes quem percebe é quem convive, tá mais irritado, tá mais emotivo, tá mais chateado, tá sem paciência, né. Então, é algumas das características da depressão. Quando a gente vai para a ansiedade, a gente fala daquela situação de que até a respiração é mais ofegante, tá sempre acelerado, parece que tá sempre perdendo a hora. Aí vem as mãos muito suadas, vem irritabilidade, alguns rói unha, outros arranca cabelo, né. Então, a gente começa a perceber, muitos começam a ter ganho de peso, porque come demais como uma forma de saciar essa ansiedade. É como se tivesse um vazio dentro que precisasse preencher, né, então essa ansiedade ela corrói, então nós falamos que são 2 processos distintos da questão emocional, que muitas vezes no dia a dia eles parecem ser semelhantes, eles parecem ser muito próximos, por alguns comportamentos que estão presentes na depressão e que também estão presentes na ansiedade, né.
Então, assim, são duas condições mentais distintas, mas que também sim podem estar interligadas pela semelhança dos seus comportamentos, ou também eu posso estar no processo depressivo e ter uma questão de ansiedade muito elevada, ou o inverso. E o que que a senhora acha que mudou da época passada, como a gente disse no antigamente, para hoje, com a evolução que teve? O que que a senhora acha que mudou? A gente faria, assim, uma retrospectiva cultural muito grande, né. Então, assim, desde a composição familiar, o núcleo familiar, a mulher em casa, criando filhos, o esposo provedor, então a sociedade já ela foi mudando. Foi E eu tô evoluindo. falando, assim, brevemente, mas isso foram alguns anos, né. Então hoje, assim, todo mundo precisa trabalhar fora ou uma parcela da família precisa trabalhar fora para prover o sustento, então, assim, é um ritmo acelerado que a gente colocou, o custo de vida que nos obriga a fazer isso, o processo de crescimento, né, e aí a gente começa a colocar sempre mais ritmo, e é como se tudo que você fizesse não está sendo suficiente. É como se tudo que a gente tivesse fazendo falta horas no relógio ou a hora voa que não deu o dia, né. Então são processos da vida que eles começaram a acelerar. Então assim, vou te dar um exemplo, antigamente o marido chegava, a esposa estava em casa, então a comida estava pronta, a roupa organizada, a casa organizada, filhos limpinhos e organizados. Hoje chega todo mundo junto, quando distribui as tarefas de casa, Quando quando distribui. distribui. Cada um faz uma coisa e aí tem que correr para voltar para o trabalho ou fazer a marmita para amanhã cedo levar no trabalho, porque aqui tudo é muito longe e a gente não volta para casa. Às vezes eu vejo meus filhos e meu esposo de manhã e depois eu só vou ver à noite. Então a gente tem um ritmo de vida que nós colocamos que ele acelerou. Então isso é algo presente nas nossas vidas, então foram mudanças culturais ao longo dos anos que nos dão essa impressão de que o tempo voa, que as horas passam muito rápido e eu não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer num dia. E a senhora acha que essa aceleração que nós estamos vivendo hoje, quando eu coloco nós, é no geral, né? Não vai existir um nessa nação, né, que não tenha essa vida, essa correria que a senhora acabou de citar, né. E a senhora acha que devido a essa correria, essa aceleração, essas doenças, elas têm, chegado com mais frequência, com uma velocidade maior, devido a toda essa agitação? Isso são frutos de estudo. O ritmo de vida que a gente impõe, ele também traz consequências. Porque nesse ritmo de vida, às vezes eu não tenho tempo ou qualidade de sono, eu não tenho qualidade nas relações que eu estabeleço, eu não tenho lazer, eu não tenho convívio com a minha família, eu já não vou mais para casa almoçar porque não dá. Às vezes o horário do jantar não dá para juntar todo mundo. Então, assim, parece que são coisas simples, mas são coisas importantes. As refeições em família faziam parte. Isso é relação interpessoal, isso é convívio, isso é qualidade de vida, isso é parar o tempo. Hoje a gente vai fazer uma refeição, a televisão tá ligada, o celular tá na mão de todo mundo. Ou você está numa correria monstra que você tem que comer, engolir sem mastigar para voltar, né. E isso tem deixado as pessoas com menos paciência, né, eles têm alcançado, assim, o meu pai fala pavio curto, aquela linha de pavio curto. Então, você vê que as pessoas hoje é como se eles estivessem realmente com um pavio aceso, e esse pavio ele vai explodir. Então, uma esposa que chega em casa, encontra a casa naquela bagunça, muitas vezes não tem divisão de tarefa, né, então ela tem que se desdobrar para conseguir deixar a casa organizada para o próximo dia, e ainda se não tiver a janta na mesa, e ainda vai ter o parceiro, o companheiro ali que diz que é parceiro, incomodando. Então, esse tipo de emoção que vai somando, que eu falo que a tristeza, como a senhora disse, a ansiedade que também gera através disso, ela vai ocasionando pela soma. Então, imagina você trabalhando 8 horas diária,
somando o seu dia a dia, que já não é, o fardo já não é leve. Aí você chega em casa e começa a somar. Então, no final das contas, aí é onde que entra o não estar na mesa, todo mundo reunido. Por quê? Começou a somar o trabalho, começou a somar com o dividir em casa e não conseguir. Aí eles começam a ter aquela confusão mental ao ponto de levar aquilo tudo ao estresse. Então, não consegue separar ser mãe, não consegue separar ser esposa do que faz lá fora, porque tudo começou a ser um incômodo e o pavio ele tá queimando. Eu Ele tá falo queimando. assim que nós temos um copinho. E esse copinho, no decorrer da nossa vida, ele vai enchendo. E a hora que esse copinho tá tranquilo, cai gotas muito pesadas. Sim. E a gente não sente. Mas quando esse copinho tá transbordando, qualquer gotinha é motivo. Então, o cansaço de chegar em casa e a casa estar bagunçada, a gente já cria um estresse maior. Trabalhar o dia inteiro e esperar que a parceira, que também trabalha o dia inteiro, já esteja me esperando com jantar, e isso não acontece porque eu criei uma expectativa, mas não é minha realidade, irrita. O gritar de um filho porque eu já estou cansado, ou o brincar de um filho me irrita. Então, a gente começa a encher esse copinho, e qualquer coisinha é motivo para que a gente venha a explodir, que não é qualquer coisinha para quem não está bem, mas a gente não percebe que nós não estamos bem, e é Ela, o outro. ela começou como uma coisinha, mas como vem até o suor de uma gota, ela vai somando. Então, através dessa soma de emoções, né, que a gente vive diariamente, é onde que a gente pega a doença, que, querendo ou não, ela é uma doença, né? Sim, ela é uma doença. Nós ainda não conseguimos olhar, porque a gente ainda vê numa questão social que você tem que estar quebrado, rebentado, Sim, nariz escorrendo, o olho ramelento para falar que você está você tá doente. doente, é Então, verdade. assim, a gente não consegue olhar que o corpo da gente, por vezes, ele adoece através da mente. Sim. Então a gente ainda tem esse tabu de olhar a depressão como uma doença, de olhar a ansiedade como um processo doentio. Mas eles são, sim, doenças tanto quanto outras doenças que a gente verifica mais nitidamente no nosso corpo. E a senhora acha que essa tristeza, que a senhora diz que ela tem uma forma diferente também, mas em falando depressão, essa tristeza, ela vem, começa pequenininha e ela vai aumentando ao ponto da pessoa começar a ter um psicológico virada do avesso? Como que eu posso dar esse nome? A tristeza com a depressão, como que a senhora explicaria isso melhor? A tristeza, ela faz parte dos processos depressivos. Algumas pessoas disfarçam, mas ela está dentro. Então é assim, você começa a perder o desejo de algumas coisas. Você começa a perder o desejo de estar reunido com família, o desejo de estar reunido com amigos. Eu tô lá na obra, é o intervalo, é o almoço, eu já não estou mais interagindo, conversando, brincando. Eu já não estou mais na roda da piada, a piada já me incomoda, eu já não vejo graça, é. Então, assim, são situações que elas começam, a tristeza, ela vem aparecendo de formas: "Ah, hoje eu só vou ficar aqui porque eu não estou bem". Um dia tá tudo bem, 2, agora começou a virar rotina. Eu já não interajo mais, eu já prefiro dormir, eu já prefiro fugir no celular e olhar um mundo que não é real, mas que eu almejo, que eu sonho, que eu penso que um dia pode ser real e eu posso chegar lá. E isso tudo vai começando a nos afastar. Então são sinais diferentes que uma tristeza vem, né, e ela começa a aparecer. Programas que antes era legal, hoje já não são. Estar em família já não é legal, companhia da minha esposa já tanto faz se eu tenho, se eu não tenho. Ver meus filhos crescer, tá tudo bem, não, não tá, também tá tudo certo, é. E aí às vezes vem o pior, às vezes vem uma fuga no álcool, às vezes vem uma fuga na droga, às vezes vem uma fuga em muitas pessoas no excesso de uso de Na medicamentos. prostituição. Às vezes é uma fuga de você se prostituir ou você buscar esse processo e esse meio, como se ali você fosse aliviar. Então a gente fala que é fuga. Quais são as fugas que eu estou buscando? E passar horas no celular rodando é uma fuga.
Então, assim, são várias formas que a gente tem, que a gente fala que é fuga, que são buscas de tentar preencher um vazio que não existe. Aí eu estou num relacionamento, não tá bom, vou terminar, vou começar outro. Passou o encanto, já não tá mais bom. Por quê? Não é o outro, sou eu. É dentro de mim, não é o outro. Então, a gente tem formas de observar essas situações. Por isso que no início eu falei assim, que é muito mais fácil para quem convive e está fora do que para mim mesmo perceber estes meus comportamentos. E quando que a senhora, acha que deixa de ser normal, tanto na ansiedade quanto na depressão? Quando que a senhora, pode falar para o público, para eles acordarem, dar um estalinho, tipo assim: "Vamos pensar um pouco para dentro, vamos ver como que eu estou, porque já passou do normal". Então, qual que é esse momento que a pessoa tem que identificar que ela realmente ela não está bem, que aquilo não é uma frescura, que aquilo não é só um cansaço ou só uma tristeza? A partir do momento que ela mudou as rotinas da vida dela. A partir do momento que aquilo que era prazeroso, hoje não é mais. A partir do momento que ela fala assim: "Eu tinha tantos amigos, hoje eu não tenho. Eu fazia tal coisa, hoje eu não faço mais". Por que que você não faz? É a desculpa da correria ou é porque realmente você não conseguiu perceber que você perdeu isso? Começou a impactar na sua vida, seja produtiva, seja de família, seja no seu sono, seja na sua atividade sexual. Começou a impactar, começou a modificar, a gente já precisa olhar, mas olhar com muito carinho. E quando você fala nesse modificar, seria uma entrada em uma zona de conforto? Talvez seria isso? Talvez a zona de conforto disfarce algo que não está bem. Eu entrei numa zona de conforto, mas está confortável para você e para sua família e para quem convive contigo ou está confortável só para você? Teus colegas de trabalho que já te conhecem, as relações estão a mesma ou você começou a criar atritos que antes não existia? Então, a gente precisa entender que uma zona de conforto é quando está confortável para mim e para quem convive comigo. Então, tá tudo muito bem. Agora, se só eu estou confortável e quem vive comigo e convive não está bem, não é uma zona de conforto, é um sinal de alerta. E a senhora acha que, entrando agora para dentro das empresas, né, porque hoje a gente sabe que as empresas elas vivem sob pressão, prazo, financeiro, então existe assim se falando em responsabilidade de um empresário, nós temos hoje uma aceleração também, tanto de tempo quanto então o cara tem 2, 3 obras para terminar e ele tem um prazo para terminar, se ele não termina essa obra em tempo, ele vai ter lá o seu judiciário sendo acionado para, né, cobrança disso e cobrança daquilo. A senhora acha que, dentro das empresas, essa cobrança, ela afeta os colaboradores, que estão ali no laboral? Você acha que tem ele chega a afetar essa pressão? Porque a gente sabe que a pressão ela vem de todos os lados, não é só a empresa que está pressionando, mas alguém está pressionando a empresa. Você acha que isso tem relação, a atingir a grande maioria dentro de um canteiro de obra, mesmo em se falando do profissional da construção civil? A senhora acha que a empresa ela tem que melhorar, ela tem que criar um tipo de cultura, ela tem que criar um hábito de estar ali, fazendo melhorar a vida do colaborador dele? É um conteúdo amplo, uma pergunta ampla e é uma pergunta complexa. Por Então, que ela sem é pressa. complexa? Porque existem empresas e empresas. Então, assim, existem empresas que conseguem fazer a gestão da pressão para que não chegue no colaborador. Existem empresas, gestores que não conseguem fazer esse trabalho e a pressão chega na ponta final. Então, assim, é uma questão cultural, é uma questão de que a empresa cria essa cultura, né? Então, assim, como fazer a gestão disso tudo? De um lado, eu tenho um empresário que cada dia é mais imposto, cada dia é mais custo,
Cada dia tudo recai sobre o empresário, coisas que antigamente era do governo, hoje a responsabilidade caiu para dentro do empresário. Indiretamente, o empresário faz funções que é do governo. Sim. Então, assim, a vida do CNPJ, ela é dolorosa no Brasil. Ela se tornou uma cadeia sem fim, né? É, ela é dolorosa, ela é pesada. CNPJ tem muito peso no Brasil hoje. E não é um peso de qualidade, é um peso de fardo. Então, se tem um CNPJ para se manter, porque é esse CNPJ que cria o trabalho e a renda para o CPF, é. Então, assim, tem toda essa pressão. Mas aí existe a situação. Como eu vou fazer essa gestão para que ela não reflita lá? E tem empresas que conseguem perfeitamente fazer. Só que aí a gente tem a complexidade que eu, CPF, também preciso entender que lá na ponta eu tenho uma responsabilidade. Porque eu fiz um contrato que eu entregaria o meu trabalho, que eu estaria disponível, que eu iria executar as minhas atividades. Então, a partir do momento que eu, CPF, fiz esse contrato com o meu CNPJ confiou e fez o contrato lá fora. Então, ele falou: eu tenho pessoas, eu posso fazer a entrega e eu vou entregar. Só que aí, no meio desse caminho, começam a acontecer N situações. E às vezes não é por vontade do colaborador. Às vezes é porque a questão emocional dele não está bem. Às vezes é um acidente, né? Então, assim, é uma teia muito complexa. E aí a gente cai num outro fator. Eu, CPF, não posso esperar que a qualidade de vida do canteiro de obras ou a qualidade no ambiente de trabalho seja a responsabilidade do empresário. Quem é que está ali trabalhando no dia a dia? Quem é que está ali se relacionando no dia a dia? Quem é que vai fazer com que esse ambiente fique leve, fique saudável? Se eu tenho todas as condições de trabalho, se eu tenho as ferramentas, se eu tenho meu EPI, se eu tenho o material que eu preciso, opa, alguém já fez a parte dele. Quem tem que fazer agora? Eu com os meus colegas. Então, o ambiente vai ficar pesado se tiver discussão, se não tiver ajuda, se eu deixar de fazer meu serviço. Então, essa qualidade, esse bem-estar que a gente fala hoje dentro do ambiente de trabalho, Depende de nós mesmas, né? muito mais de mim do que do meu contratante, porque a partir do momento que ele entrega o que compete a ele, é nós que vamos trabalhar com aquilo que está lá. É nós que vamos fazer com que cada um faça a sua parte e o fardo fique mais leve, mais descontraído, mais gostoso, prazeroso em estar ali. Por isso que eu te falo que ela é muito complexa. Sim. Ela depende de todos os envolvidos no processo. E dentro desse setor laboral, diferenciando a empresa, né, do laboral, a senhora acha que deveria haver mais projetos, incentivos dentro das empresas para estar ajudando esse setor da construção civil? A senhora acha que... Vamos falar só em Sinop, a gente não precisa nem ir ao nosso redor, né? Teria como melhorar para poder ele se sentir melhor? Eu vou dar um exemplo bem legal para a senhora. Muitas vezes o cara, ele vai trabalhar, quando ele trabalha num ambiente que ele não quer, quando é uma profissão que ele está ali meio que sem opção, ele vai trabalhar desgostoso. Então já começa aí, né? Então quando você fala que não é só o patrão, né, que é a empresa, o CNPJ, mas sim o CPF também tem que ver a visão deles, ele foi trabalhar porque ele sabe que está precisando de um diarista, que está pagando aquela diária ali para ele fazer aquele serviço, então ele mesmo já se colocou embaixo. Então o cara já trabalha naquele mau humor, naquele estresse, só por aquele dinheiro para chegar em casa, porque ele sabe que está em falta lá dentro. Então, quando fala em incentivo do CNPJ para o CPF dentro de um canteiro de obra, a senhora acha que ajudaria muito? Esses projetos teriam que nascer mais? Depende de quem para fazer essa qualidade de vida melhorar? Eu diria que é meio a meio.
Eu, CPF, tenho essa responsabilidade, é o que eu acabei de falar. Como que eu me relaciono, eu faço a minha parte, eu não faço a minha parte, né? Porque se eu olhar e falar assim: "Tem que ter mais, tem que fazer mais o quê e como? Como é que eu, CPF, vou receber? Eu vou jogar mais uma responsabilidade, talvez, de um governo em cima de um CNPJ?" Então eu falo que as empresas trabalham a partir do momento que a empresa tem um programa de medicina e segurança do trabalho, a partir do momento que a empresa te dá condições de trabalho, e essas condições elas são físicas e ela olha para você enquanto pessoa, enquanto ser humano, ela já está contribuindo. Mas aí agora vem a minha parte. Eu estou indo lá no canteiro de obras porque eu não tenho opção. Ou eu estou indo lá porque o valor da diária é bom, porque eu não me capacitei, porque eu não corri atrás, porque nos anos da minha vida eu deixei as oportunidades passarem. E então eu estou indo lá porque eu preciso desse dinheiro. Você já não vai bem, você já não vai feliz, você já não vai realizado. Então, assim, o estar bem, ele é teu. A escolha de estar lá foi sua. As pessoas que estão lá contigo, elas não têm culpa. Então, se você está lá infeliz, mal-humorado, irritado, porque não é lá que você queria estar, as pessoas que estão convivendo contigo, elas não têm culpa disso. Por que que elas têm que E elas receber estão isso? sofrendo a própria pressão de ver a situação em que você se encontra, né? Porque você está fazendo algo que você não gosta, que você não ama. E às vezes essa sua insatisfação, esse seu mau humor, vai contaminar as pessoas que estão ali. É igual aquela frutinha podre que contamina as boas. Sim. E aí você acaba sendo a pessoa não saudável do ambiente, que deixa os outros para baixo também. Eu costumo, assim, não é todos os dias, mas de vez em quando eu pego os meus liderados, né? eh, e eu vou para cima na conversa, faço um feedback com eles e tento mostrar que se ele contratou um colaborador e ele perceber nos 15 primeiros dias que essa pessoa não conseguiu vestir a camisa da empresa, é de se rever e se perguntar: ele tem que ficar? É o lugar dele? Porque o que que acontece? A partir do momento que você veda os olhos para ele está trabalhando frustrado e você vedou os olhos, porque você como empresa, você não enxergou que ele não ficou bem naquele canto, você vai estar prejudicando ele e prejudicando o CNPJ, porque ali tem uma pessoa frustrada, uma pessoa extremamente cansada, porque é que nem você disse, é aquela rotina diária que vai chegando uma hora, quando vira doença, ele se torna uma diária automática, né? Então, eu sempre costumo dizer: 15 dias é o suficiente para você ver se a pessoa vestiu a camisa ou não. E aí eu falo: olha para dentro de vocês quando vocês começarem. Então, eu não tenho liderados contratado que saiba fazer, nasceu sabendo. Eu costumo falar que eu sou uma caçadora de talentos. Então, quando eu olho para uma pessoa que está trabalhando para mim e eu vejo o posicionamento dele, eu vejo a relação que ele tem com os outros colegas e eu vejo que ali pode nascer um grande homem, eu não vou atrás se ele tem estudo, eu não vou atrás se ele tem uma carteira de motorista, eu não vou atrás de nada. Eu simplesmente começo a trabalhar nele de uma forma cuidadosa ao redor até chegar o momento de eu chegar nele e falar: "Você aceita que eu te molde mais do que eu já te moldei, para você ser isso, isso e isso?". Então todos eles que eu tenho lá hoje, são pessoas que eu captei, que começou lá da fábrica, lá do operacional, lá da onde ele estava trabalhando muitas vezes cansado, né, desgostoso, porque lá na fábrica, cara, o pessoal termina o dia com cimento até na orelha. Se Então, se você trabalhar naquele ambiente e você não conseguir se sentir bem naquele ambiente de trabalho, cara, você vai ser um cara frustrado ao ponto de chegar da doença, que é a tal da depressão, a síndrome, quantas síndrome tá nascendo. Então, eu costumo conversar com eles ao ponto de você tem que fazer feedback semanalmente, se precisar diariamente, até você conseguir captar cada historinha, né? Porque o cara entrou aqui dentro com a história, a empresa tem uma história. A história dele tem que se adaptar à cultura da empresa. Então, é muita coisa em jogo, como a senhora disse, é extenso o assunto, né? Mas eu acho que para as empresas, se elas fizessem isso
com cada setor, melhoraria muito a vida de cada um deles ali dentro, tanto do CNPJ quanto do CPF que está ali no braçal, né? Porque muitas vezes fala assim, para você é fácil, você está trabalhando no ar-condicionado, né? Eu estou aqui segurando esse cimento na cara, suando, né? Igual uma tampa de marmita, que nem os pedreiros falam. Então, a gente tem que começar a olhar para o colaborador e o colaborador tem que começar a olhar a empresa com uma visão de amor, que é o que eu costumo dizer, que sem amor pelo que você faz, não vai adiantar nenhum esforço seu. Veja só, tá vendo como que empresa não precisa de projeto? Empresa precisa de pessoas que tenham visão, de pessoas que gostem do que faz. Basta eu gostar do que eu faço, eu vou Sim. moldar as pessoas, eu vou encontrar os talentos. Só que eles também precisam querer, eles também precisam aceitar. Você viu que não precisa do estudo? Você viu que não precisa de um diploma para que eu possa ser uma pessoa realizada e feliz? Eu não preciso olhar o outro, as conquistas do outro para que eu seja feliz, mas eu preciso entender que aquele lugar, ele é meu ou ele não é meu? Porque assim como a empresa pode falar: "Não te quero mais", eu também posso falar: "Não quero mais trabalhar com você". E eu preciso ter essa percepção, porque quando ofertou a vaga, eu me candidatei, eu escolhi estar lá. E a empresa ela tá te dando essa oportunidade. E eu falo que quando você descobre, você entende que você não trabalha para o patrão, que você trabalha para você, você é feliz. Eu tive carteira assinada por 20 anos e eu nunca trabalhei para o meu chefe. Eu sempre trabalhei para mim, porque o salário era meu, porque o dinheiro era para minha família, porque era para fazer as minhas vontades. Ele me dava um lugar, ele me dava condições e ele me dava oportunidades. Me deu oportunidades de crescer enquanto pessoa, de crescer enquanto profissional. Então, assim, eu não trabalhava para ele. Eu trabalhava no lugar que era dele para mim. Então você começa a ter satisfação, você começa a se enxergar, você começa a dar valor para o seu trabalho, porque às vezes a gente encontra algumas profissões que falam assim: "Ah, a gente não é valorizado, a gente só bate massa, a gente só fica cuidando aos patrimônios dos outros". Gente, se não bater massa, não tem desenvolvimento. Se não puxar tijolo, Sinop não vai estar onde está. Se você não cuidar do patrimônio do outro, alguém vai levar. O colaborador, ele tem que sentir que ele é uma peça rara dentro da obra, né, dentro de um canteiro de Fundamental. obra. Sem eles ali dentro, o CNPJ ele não se desenvolve. Então, não é porque o CNPJ precisa se desenvolver, o CNPJ precisa entregar uma responsabilidade que ele aceitou para ele. Isso. E o CPF precisa entender que eu aceitei estar aqui, eu aceitei a proposta dele e foi nessa relação de confiança. Quando eu trabalhava com recrutamento e seleção, eu falava muito assim para as pessoas que vinham até mim para fazer entrevista. Imagine que a empresa, né, ela tá abrindo as portas para você. Você é um estranho para mim. Se hoje eu batesse na porta da sua casa, você nunca me viu e pedisse para entrar, você me deixaria? As pessoas ficavam assim. Só uma relação de confiança. Entenda que eu estou sendo o elo entre você e a empresa, que você está me contando sua história, eu estou acreditando e que eu vou abrir as portas da minha casa, que é a empresa, para você que é um estranho entrar. Então, a gente precisa ter esse olhar de responsabilidade e esse vínculo de confiança. Então, assim, é uma relação que todos têm uma função e que a função de todos é fundamental. E em se falando, quando eles falam que tudo eu, tinha que ter mais gente para me ajudar, a pressão, a exigência de produtividade, a senhora acha que isso pode afetar a mente do colaborador? Ou também é mais um tabu que tem que ser quebrado em relação a tudo que a gente vem falando até agora? Eu acho que são realidades e realidades. Existem situações que precisa e existem situações que eu acho que é muito, mas quando você começa a medir produtividade, a medir o quanto cada um faz,
a gente percebe que dentro de uma métrica e de uma média está abaixo. Então, existem locais que talvez falte mão de obra, mas existem locais que às vezes eu vou dar uma folgadinha aqui, o outro eu vou pensar o mesmo, hoje eu já não vou, hoje eu não tô legal, não vou ir não. E aí o dia que eu falto, eu sobrecarrego alguém. Então são realidades e realidades. É lógico que, falando-se de pressão psicológica, falando-se de excessos, vai fazer mal. É lógico. Agora eu preciso ter o bom senso também de analisar e de olhar, né? Porque às vezes você escuta assim: falta gente, falta gente, falta gente aqui no canteiro, tá faltando mão de obra. Mas quando você vai olhar pelas médias, pela produção, é aquilo que a gente tem de realidade, então não falta. Então a gente precisa olhar isso, né, e olhar um pouquinho além. "Ah, eu só cheguei 5 minutos atrasado. Ah, eu vou sair 10 antes, eu vou sair 20 antes. Ah, o meu intervalo eu vou aumentar hoje", e aí fica lá no bate-papo. Alguém está pagando o preço. Sim, Seja pela demora da entrega, seja por sobrecarregar teu colega que ficou lá no seu lugar. no seu lugar, seja porque o outro está esperando, às vezes, para vir fazer um descanso e você aumentou o seu, o dele vai diminuir. Então, assim, são situações e situações. E eu falo assim que cada caso ele vai ser um caso, a gente não pode generalizar. A gente não pode generalizar, porque cada empresa é uma cultura, cada pessoa é uma, e às vezes eu não preciso ter um mega projeto escrito, eu não preciso divulgar para o mundo o que eu faço, mas eu estou fazendo. Estou garimpando talentos, eu estou investindo em talentos, eu estou desenvolvendo talentos, eu estou oportunizando crescimentos. E isso é realidade de muitas empresas hoje. Eu tenho sentido, assim, que, vamos falar assim, separar CLT e patronal, por exemplo. Eu tenho sentido que as empresas hoje, os empresários hoje, como diz o André Menezes, os empresidiários, eles vivem uma pressão, diária, que ela é tão grande, porque além dela ter que funcionar, como você disse, eu não sei se você já parou para analisar, mas 70% daquilo que você faz fica para o governo. Então, só do CNPJ pensar nessa realidade, você já vê que a pressão ela é muito grande. Então, ela fica tentando o tempo todo mostrar, né, para aqueles colaboradores, separando, né, que o CNPJ do CPF, que não é só a visão de um, mas tem que ter a visão do outro. Aí entra de novo o que eu falei: se você não consegue vestir a camisa, vamos sentar, vamos analisar e vamos ver para que você foi feito. Porque a frustração de não ter uma formação, de não ser um profissional, de não ter conseguido nada na vida, é muito tarde, então começa por aí, né? Aí a separação do CNPJ para o CPF em questão, falando dos empresários, eles têm sofrido uma pressão muito grande, porque a gente tenta mostrar para o laboral o lado positivo e o lado negativo do CNPJ. E isso tem frustrado muita gente, né? Então, que nem você falou no início, existem pessoas que é rico milionário, tá doente. Existem pessoas que se vestem bem, tá doente. Existem pessoas, então, tá todo lugar tem uma pessoa precisando de ajuda, né? Então, isso quando se fala de patronal e laboral, tem divisão e a senhora acha que deveria ter mais alguma coisa? Eu estou insistindo que a senhora fale um pouco sobre isso, a mais, pouco não, muito, para poder colocar na cabeça dos nossos colaboradores, dos nossos profissionais da construção civil, que ela é uma via de mão dupla. Então, como que eu poderia estar fazendo, o que que eu poderia estar fazendo para melhorar esse ambiente? Sinop, como é que eu vou fazer para melhorar Sinop? Então, se eu não tenho uma capacitação, se eu na mente é aquilo, eu não sou nada. Qual que é o conselho que a senhora daria para o empresário e empresariário e para o colaborador em separação de CLT e patronal? Vamos lá então. Hoje a gente encontra CNPJ que não quer expandir, justamente pelo receio Pela dos falta de encargos, profissional? pela falta de profissional e pelas implicações de N situações, né. Por outro lado, eu tenho o CPF que não é generalizado, né,
mas que às vezes ele deixa, ele poderia, porque de novo eu vou te falar, ele aceitou um contrato, ele foi lá, ele contou e ele foi contratado. Então existiu uma confiança, e eu estou fazendo jus a essa confiança? É, então existe essa relação, mas sabe o que que é o principal? É eu entender que a minha felicidade não depende do outro. A minha realização no trabalho não depende do meu patrão. Quando eu começo a olhar pessoas que começam a pipocar de empresa em empresa, porque pagou 10 a mais, 50 a mais, 15 a mais, aí depois perdeu tudo lá, quer voltar aqui. Eu tô falando que o problema é CNPJ ou o problema é eu? Eu que estou pipocando, eu que estou pulando. A insatisfação ela tá onde? Então eu também preciso olhar que a felicidade ela tá dentro de mim, a satisfação ela tá dentro de mim. Eu encontro pessoas ricas, milionárias de dinheiro, mas não de saúde, não de felicidade, não de amizade. Eu encontro a pessoa muito humilde, com uma condição de vida digna, extremamente feliz e realizado com aquilo que é o básico. Eu encontro pessoas bem de vidas, estáveis, super felizes. Eu encontro pessoas necessitadas, infelizes. Eu encontro pessoas necessitadas, felizes. Por quê? Porque isso está dentro de mim. É eu aprender a viver e eu sou grato àquilo que eu tenho. Então eu preciso entender que essa relação, ela tem que ser uma relação de respeito. Eu não vou falar para você que o empresário tem que fazer mais, porque ele não consegue fazer mais. Agora o que que eu vou falar para você? Que eu, CPF, tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer aquilo pelo qual eu fui contratado. Eu tenho que fazer aquilo pelo qual nós assinamos um documento que foi nosso contrato de trabalho. E eu preciso entender que quando eu não estou bem, eu tenho que pedir socorro. Não é porque eu sou homem, não é porque eu trabalho na construção civil, não é porque eu sou o único provedor de casa. Eu preciso ver que eu não estou bem. Que se eu nada tá bom, o problema não tá fora, o problema tá em mim. Então, assim, ela é uma relação de uma construção de autopercepção mesmo. Assim como eu sei que eu estou bem, eu preciso também saber que eu não estou bem. É lógico que eu não vou ser hipócrita de falar que 365 dias do ano eu tenho que estar feliz e bem, porque existem os altos e baixos na nossa vida. Mas quantos dias eu passo bem e quantos dias eu passo amargo, azedo, frustrado, chutando, reclamando, jogando praga no outro, é? Quantos dias que eu passo jogando minha frustração para fora? Que culpa o outro tem da minha frustração? Então, a partir do momento que eu começo a ver tudo muito ruim, nada não tá bom, vamos parar e olhar que talvez você não esteja bem. Mas não jogue isso como responsabilidade do outro. Não fale que isso é culpa da sua esposa, do seu filho, do Do seu patrão, patrão. do seu colega, do seu gerente, do seu coordenador, do seu supervisor. Olha o contexto. Eu sempre falo assim, Verônica, nós não temos caixinha. Então eu vou para o trabalho com problemas de casa, porque eu não fecho a caixa família e vou trabalhar. E muitas vezes, algumas situações do trabalho eu vou levar para casa. E quando eu chego em casa, eu não vou fechar essas caixinhas, porque é uma única caixa com tudo dentro. Mas eu tenho que ter a maturidade e a percepção de falar assim: isso é trabalho, isso é família. Não vou levar o trabalho para casa. A gente não fala muito? Mas por que que eu levo a família para o trabalho? Eu também não posso, então, levar a minha família para o trabalho. Eu também tenho que saber fazer isso tudo. E às vezes eu estou passando problema pessoal, Verônica, problema de relacionamento, frustrações dentro de casa, e é muito mais fácil eu falar e olhar e transferir para a empresa inconscientemente do que olhar que é para mim. É muito mais fácil eu sair da empresa do que eu separar. É muito mais fácil eu resolver o que está externo do que o que está aqui dentro. Então, muitas vezes eu vou para o trabalho com as frustrações minhas de dentro de casa. E aí eu jogo e transfiro inconscientemente aquilo que é para a empresa. Então a empresa não é boa, o local não é bom, o supervisor não é bom, o patrão não é bom. Eu mudo de empresa. A empresa não é boa, o patrão não é bom, o supervisor não é bom, o local não é bom. Eu tenho que fazer uma autoanálise que o problema não é externo. É, só que até eu olhar isso tudo às vezes leva tempo, pessoas já sofreram, oportunidades eu já perdi. Pessoas já se afastaram de mim, quem de repente estava olhando em mim para investir em mim sumiu.
É por quê? Porque alguns comportamentos, e é aquele ditado assim: "Eu contrato pelo currículo e demito pelo comportamento", ele é muito verdadeiro. Então é difícil para os 2 lados. É difícil para o Não basta CNPJ, ter, tem que ser, né. é isso. E voltando para dentro da a senhora como uma profissional psicóloga, né, falando em terapia, como eu disse para a senhora, todo mundo enfrenta um ponto negativo da vida, eu até falei um pouquinho do meu, né. Para esses profissionais, o que que a senhora trabalha dentro da terapia, assim, não sei se seria conselho, mas qual que é a forma que a senhora trabalha dentro da terapia para estar fazendo com que esse profissional ou esse ser humano entenda que o problema está dentro dele, que ele precisa olhar para dentro, que ele precisa saber o que está acontecendo com ele, quais são os métodos? Eu sei que tem que pagar, mas o que que a senhora diria hoje para toda uma população que está carente de emoção, do emocional, carente de de aprender a se amar, né, porque hoje é muito difícil a pessoa que se ama, né. Como que a senhora trabalha cada um? Eu sempre brinco, né, que se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia, né. Mas a terapia a gente não dá conselho. Eu falo que a terapia ela é uma autodescoberta. E às vezes as pessoas falam assim: "Mas eu vou lá só para falar?". Como é importante você ouvir sua voz sem julgamento, sem críticas, sem condenação, sem cobrança. Então, o processo de psicoterapia, você parte a partir do que? Daquilo que a Verônica me trouxe. Eu vou ouvir a Verônica e eu vou fazer apontamentos para que ela reflita sobre isso. Então, eu falo que o processo de psicoterapia ele é uma autodescoberta e ele é viciante, porque quando você vai para terapia, você se encontra e você começa a perceber os processos, você começa a ver como a sua vida e a vida de quem está perto de você, ela muda. Então, o processo psicoterápico, antes de tudo, ele é um processo de querer. Eu preciso querer ir. Eu preciso. Ah, eu estou louco, então vamos quebrar um tabu, né, porque psicólogo, psiquiatra, ele não é para louco, né, ele é para pessoa que tem coragem. Coragem de se descobrir, coragem de se enfrentar, coragem de tirar a máscara na frente do espelho, por quê? Porque é você com você mesmo. Então o papel do psicólogo é acolher, é é ouvir e te devolver reflexões. Eu jamais, enquanto profissional, vou falar para você: "Você tá certa ou você tá errada. Vai por aqui ou vai por aí", porque aí eu não estou sendo profissional. Eu já perdi minha barreira do profissionalismo. Agora eu vou te proporcionar reflexões. E se você olhasse assim? E se você olhasse de que forma? Como que você está vendo? Como mais você poderia olhar? Né? Então eu vou te proporcionar reflexões, mas eu não vou te direcionar. E existem momentos da psicoterapia, Verônica, que o psicólogo vai falar mais do que o paciente, justamente para oportunizar essas reflexões, né? Então, assim, eu falo que o primeiro passo é quebrar os tabus. É você entender que algo pode ser melhorado. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas é caro. Mas a pessoa nunca foi atrás para ver. E hoje, Sinop, com o desenvolvimento, a gente tem faculdades que ofertam o acolhimento gratuito, nós temos instituições que ofertam atendimento gratuito, nós temos sobrecarregados, mas nós temos espaços públicos de saúde pública que ofertam. Então, assim, não é que não é olhado, talvez eu não estou buscando aquilo, então eu dou a desculpa de que é caro, de que eu não conheço, de que não tem. Mas hoje nós temos essa oportunidade e nós temos profissionais que se doam e que atendem, às vezes, por valores sociais e às vezes gratuitamente, dentro dessas instituições. Então, nós temos, mas eu tenho que querer. E a senhora acha que, cada ser humano, ele tem uma psicóloga para ele? A senhora acha que são todos iguais? Como que é? Porque o meu problema é na identificação, porque para mim, dentro de mim, parece que existe uma pessoa para ser a minha terapeuta, mas eu ainda não encontrei. Certo. Eu acho não, né, eu preciso falar de forma muito assertiva. Psicoterapia, ela é identificação. Eu preciso me identificar, porque eu preciso criar um vínculo. É uma relação, É né? uma relação.
Porque tem coisas que a gente escuta que esposa nunca ouviu. Tem coisas que a gente escuta que ninguém nunca imagina que aquela pessoa pensa, age daquela forma, né. Então, assim, você tem que ter essa relação de confiança, e eu tenho que ter a postura e a ética de saber que isso é só entre nós 2, né. Então eu falo realmente, essa sua percepção ela é fundamental. O processo de psicoterapia é um processo de vínculo, é um processo de identificação, é um processo de confiança. Quando se estabeleceu isso, tudo flui. "Ah, é para a vida inteira?" Não, às vezes você vai lá algumas vezes, uma situação pontual, segue sua vida. Copinho tá transbordando, opa, hora de voltar, vamos alinhar, né. Então, ele é um processo que ele é cíclico, que ele é contínuo, mas que precisa, acima de tudo, sim, ter essa vinculação. Então, doutora, hoje ficou bem claro, né, que a saúde mental não é frescura, né? Muito claro, espero ter conseguido muito passar essa mensagem, que saúde mental não é frescura. É assim como a gente fala assim que fazer preventivo não é frescura, fazer o exame da próstata não é frescura, saúde mental não é frescura. Saúde mental é coisa séria. Saúde mental impacta na vida das pessoas, impacta na qualidade de vida. Agora eu vou fazer algo que talvez ele seja um pouquinho triste, mas ele é reflexivo. Se você olhar ao teu redor, quantas pessoas próximas de você já perdeu por causa de saúde mental? É. Se nós pararmos agora, cada um de nós, no mínimo uma pessoa. Então saúde mental é coisa séria, ela precisa ser falada e ao mesmo tempo que ela é coisa séria, também existem situações que nós podemos fazer no nosso dia a dia para contribuir, para melhorar essa qualidade de vida. E a gente percebe hoje, sabe, Verônica, muito nítido que existe o mal do século, a doença do século, a destruição de famílias, a destruição de qualidade de vida, que é o aparelhinho do celular que tirou a nossa tranquilidade. Muitas vezes o casal está dentro de casa conversando pelo celular. Um está no quarto, outro está na sala. Às vezes um está num canto, outro no outro, falando com os filhos. Se criou grupos de WhatsApp de família, mas quando se reúne para almoçar não se conversa. Então hoje a gente precisa entender que o nosso tempo, ele se torna às vezes menor porque eu passo muito tempo na tela. Às vezes quando eu falo para um paciente, cronômetra, quantas horas do dia você passa no celular? Aí ele vem para a sessão seguinte: "Olha, tal dia foi tanto, tal dia foi tanto". Quantas você ficou com a sua esposa? Quantas você ficou com seus amigos e com seus filhos? E aí eles tomam um baque, porque entrou num automático e a gente não percebe. Então, assim, largar o celular. Aquela vida que se pinta lá não é uma vida verdadeira. Aquelas gravações que se fazem muitas vezes para dar certo, não é uma vida real, não é um sonho. Receita mágica, não tem. É, então assim, a gente pode contribuir com a nossa qualidade de vida, com a nossa saúde mental. Uma caminhada, mas eu já bati massa o dia inteiro, eu já trabalhei no sol o dia Uma inteiro. academia. Mas é diferente o teu trabalhar o dia inteiro com uma caminhada leve, que às vezes você vai fazer do lado de pessoas que você gosta, ou às vezes sozinho. Mas não vai fazer caminhada ouvindo música e com o celular. Vai fazer caminhada ouvindo você mesmo e os sons que estão próximo a você. Talvez seja o único momento seu com você mesma, né? É isso, e a gente tem que ter esse contato com a gente. Procure restabelecer suas relações familiares. Procure olhar onde está aquele encantamento que você se apaixonou e que você foi morar com essa pessoa. Por que que ele apagou? Procure olhar tudo que seus filhos estão te proporcionando, seja de bom ou seja de desafiador, porque seu filho vai crescer e ele vai embora de casa. A fé, ela é importante. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da fé. Do meu lado espiritual, ele é importante. Então, assim, cuidar da saúde mental, ela não é custosa, porque para caminhar na rua eu não pago, para ter um momento meu comigo mesmo eu não pago, para exercitar a minha fé eu não pago.
Então, existem coisas que nós colocamos como empecilhos, existem coisas que nós colocamos como dificuldades, mas existem coisas que elas podem ser removidas quando eu quero. Então, assim, a caminhada, menos tempo no celular, menos tempo na televisão, restabelecer as conexões dentro de casa, senta com seu filho. Gente, eu lembro muito nitidamente do meu pai pegando 5 pedrinhas de brita e brincando com a gente de pegar, jogar tampinha, que era quem conseguia jogar para cima e pegar uma, depois jogar uma e pegar duas. Então são momentos que marcam a vida da gente que não tem E que hoje em custo. dia não existe mais, né? Não se vê mais falar. E aí quando eu pergunto depois: "Quanto tempo você fica com o seu filho?", não é porque você tem que passar o dia com o seu filho, mas se você ficar 10, 15 minutos com seus filhos com qualidade, sem televisão, sem celular, nem que seja na hora da refeição, conversando, nem que for somente a refeição do final de semana, mas que ela seja em família, que ela seja sem o atropelo do dia a dia, que ela seja com qualidade. Então, assim, saúde mental importa, saúde mental é importante, saúde mental é qualidade de vida, saúde mental descarrega no corpo, sim. Quantas doenças psicossomáticas que a gente tem que começaram na mente e foram para o nosso corpo, né? Então, a gente precisa realmente olhar para a saúde mental, eu preciso realmente olhar para mim mesmo, eu preciso realmente me descobrir, me redescobrir, ou encontrar tudo aquilo que existiu dentro de mim um dia e que me deu prazer, que me fez feliz, que me fez lutar por uma vaga no mercado de trabalho, que fez lutar pelo amor do meu parceiro, da minha parceira, que foi a alegria de ver um filho chegando, que foi a alegria de proporcionar uma alegria para os meus pais. Então, assim, eu preciso olhar isso tudo de novo, resgatar isso tudo, para ver que a vida ela pode ser mais leve. E para uma pessoa que nunca fez uma terapia, a senhora acha que a procura de um profissional nesse momento, a pessoa precisa estar no fundo do poço? Em que momento que ela tem que observar que ela precisa de uma ajuda? Ela não tem que estar no fundo do poço, mas normalmente eles procuram quando estão no fundo do poço, porque aí não conseguem ver outras saídas. Quando que é o E momento? geralmente é levado por alguém, nunca vai sozinho, né? Sim. Sim, normalmente você vê chegando com outra pessoa, às vezes resistente, eu não tenho nada, eu não preciso, é só uma fase, né? É só É cansaço. só cansaço, só tô precisando de uns dias de férias, daí sai de férias, não aproveita as férias, não consegue curtir as férias, não consegue desligar, né? Então, qual que é o momento de procurar terapia? Quando eu tentei algumas situações como essa que eu pontuei agora, e eu não tô conseguindo. Então, eu vou realmente precisar da psicoterapia, assim como eu preciso de um médico para me receitar um medicamento, para que eu possa me reencontrar. E como a senhora acabou de dizer, necessariamente não é só quem é pago para conseguir essa ajuda, né. Não. Existe aí toda uma sociedade, todo, um ensino, que nem você ela citou a faculdade, que eu sei que literalmente lá eles têm todo tipo de trabalho lá dentro, que é para uma sociedade inteira e é gratuito, né, ou muitas vezes quando eles cobram é uma taxinha para a ajuda daquele setor, para aquilo andar de uma forma para ajudar mais, a alcançar mais pessoas, né. Então, a desculpinha que tem que ter dinheiro para ir e eu não tenho, né. E é tão incrível que as nossas faculdades, elas perceberam e elas funcionam à noite. Você acredita que elas atendem depois das 6? Que é justamente para não ter desculpa que eu não posso ir? E nós temos instituições em Sinop que têm profissionais voluntários de saúde mental sábado e domingo. E esse de dentro da faculdade, o da onde a gente já a senhora já conhece, que a senhora falou que também tem da faz parte do município também, né. Deveria ter mais divulgação? Como que ele é divulgado da faculdade? Porque eu tenho certeza que muita gente gostaria de estar sentado na tua frente, para poder começar uma ajuda, só que eles, por às vezes não ter mesmo condição, como que poderia estar, ó, chegando até, a faculdade, o ensino, ou até o município? A senhora tem essa informação para passar para a sociedade, para todos esses profissionais? As faculdades, elas divulgam nos próprias redes sociais o telefone da clínica de psicologia.
elas têm na frente da faculdade, olha, tem a clínica de psicologia, então às vezes indo até a faculdade, às vezes mandando uma mensagem até as faculdades, né. Às vezes na questão pública, você vai numa unidade de saúde e você não tá legal, eles te encaminham. Nós temos as unidades de saúde, nós temos CRAS, CREAS, nós temos o SEM, nós temos vários pontos hoje na sociedade que ofertam isso. Nós temos algumas instituições, algumas igrejas que têm profissionais lá dentro para fazer o acolhimento, né. Então, assim, é quebrar tabus realmente e às vezes é porque não sabe aonde buscar a informação. E talvez agora é um ponto que você fale para mim, assim, o que que o empresário pode fazer? Fornecer, mostrar para o colaborador onde tem formas de buscar esse auxílio se ele não está se sentindo bem. Talvez esse é um ponto que não vai custar para o empresário e que vai ajudar o colaborador. Mas onde tem faculdade, você vai encontrar. Basta ter o curso de psicologia e às vezes nem precisa. Se a gente for olhar aqui em Sinop, na própria UFMT, eles têm acolhimento porque eles fizeram parceria com outras faculdades que têm psicologia que estão lá dentro atendendo. Então, assim, onde tem uma instituição de ensino, tem acolhimento, tem ajuda. É, as pessoas, eles costumam olhar muito tempo o celular, né? Como a senhora acabou de dizer, né? Tem que afastar um pouquinho deles. E o que que me deixa doente muitas vezes em olhar ao meu redor, até gente da minha casa, que eu tento abrir o cérebro e colocar lá dentro que as redes social, ela não é só palhaçada, ela não é só comédia. Eu estava sentada aqui, chegamos adiantado, e eu vi um roteiro de uma loja fazendo brincadeiras para o público, sabe? Então, assim, deitou-se numa mesa um homem, com as perninhas cruzadinhas de costa, né, imitando como se fosse uma mulher e conversando com o gerente ali como se fosse estivesse vendendo alguma coisa, né. Então eu fico pensando e falei até para o meu marketing, né, falei: "Cara, aonde as pessoas estão chegando para chamar a atenção do próximo? Eles estão se sujeitando a fazer vídeos, a fazer coisas assim que, cara, sai fora do controle, sai fora da ética. Para quê? Tudo para chamar a atenção. E aí é onde a senhora falou, né? Procurar ajuda na faculdade, procurar ajuda pelo município. A senhora citou alguns lugares de dentro da prefeitura que tem isso, né? Que tem esse projeto. Por que que não usa a rede social para aprender, para buscar e para ter um entendimento maior, né? Dentro da minha casa, a minha briga maior é por que que você não usa esse TikTok? Por que que você não usa esses videozinhos que você fica tentando criar para você estudar, para você ter alguma coisa para fazer, porque não é possível, né, que a pessoa vai se desenvolvendo e a tela ela é tão bruta, ela é tão que ela vai levando a pessoa para o fundo do poço realmente, é que nem você falou, ela infiltra naquilo que ela achou engraçado e ela começa a ver só aquilo. Os algoritmos te mostra que você gosta de ver aquilo, aquela palhaçada e começa a surgir. Então, o ser humano hoje parou de querer aprender, de se tornar um profissional melhor, para poder estar enfiado dentro da rede social. Então, por que não gastar um pouquinho do tempo dentro do celular para olhar os sites das faculdades, os sites das empresas, né? Todo município, eu sei que tem vários setores que falam, né? Várias pastas dentro da prefeitura que vai estar ajudando toda uma sociedade, né? A gente tem hoje, mas basta procurar, basta você olhar, basta você pesquisar, que você vai encontrar. É, mas é de novo assim, sabe, Verônica, é o estar disponível, é o querer, é o sair muitas vezes de uma zona de conforto, né, para você buscar isso tudo, né. Mas acho que a mensagem principal é justamente assim: olhe para você, olhe para ti, olhe para quem convive contigo, olhe para os teus filhos, olhe para os teus pais, olhe para você. Para que você possa fazer essa busca, sabe. E eu falo, assim, que muitas vezes as pessoas elas chegam para terapia, e aí vai passando o tempo, ela: "Por que que eu não vim antes? Gente, eu não sabia que era tão bom e que me fazia tão bem, por que que eu não vim antes?". Então assim, a gente tem isso, a gente tem essa busca, e quando a gente se descobre ou se redescobre
parece que o sol brilha mais forte, parece que tudo volta a ter emoção, né. Só que hoje eu não consigo nem lembrar a cor da casa do vizinho, porque eu já saio de casa com o celular na mão. Eu dirijo com o celular na mão, eu converso com a minha esposa com o celular na mão, eu vou fazer a tarefa do meu filho com o celular na mão, eu não consigo olhar para o outro. A senhora acha então que pequenas mudanças na sua rotina é o início para você se tornar uma pessoa melhor hoje? É o início de uma grande transformação, porque você melhor, quem está do teu lado fica ainda melhor. São pequenas coisas, são pequenos passos, são pequenos esforços e aceitar ajuda. Às vezes sua esposa, seu esposo, no momento ríspido, fala: "Larga essa porcaria, vem aqui com a gente". Ele não tá brigando contigo, ele só tá te mostrando do jeito que ele consegue, como ele consegue, que estão sentindo tua falta. Então, doutora, estamos chegando, né, a mais um final do nosso podcast. E eu queria pedir para a senhora deixar um conselho para os nossos ouvintes, eh, aqueles que estão precisando de ajuda, aqueles que já viram, né, que chegou num ponto que eles precisam de ajuda, aqueles que estão a caminho, o que eles precisam fazer para poder eles olhar para dentro e perceber que aquela rotina mudou e que não está legal. Fala com o nosso público de uma forma, que a senhora mostre o que eles precisam fazer para eles se ajudar, né, para eles olhar para dentro de si e falar: "Não, eu vou procurar ajuda, porque chegou a hora". É um conselho e é gratuito esse conselho, é. Então o essencial, o principal é amor próprio, é humildade, é você olhar, eu acho que alguns momentos eu já falei, que é você olhar para você mesmo, é você olhar para as pessoas que convivem contigo, é você olhar para aquelas pessoas que já te fizeram sorrir, que já fizeram sua barriga gelar, que já te deram muitas alegrias. Por que esse brilho acabou? É. Então olhe para você, olhe para essas pessoas, implemente pequenas mudanças que nós falamos aqui hoje e busque ajuda. Seja humilde o suficiente contigo mesmo para buscar essa ajuda. Seja ela nos órgãos públicos, nas faculdades privadas, seja ela na iniciativa privada, mas busque ajuda. Quanto antes, melhor. Quanto antes, menos prejuízo. Quanto antes, mais qualidade de vida, mais saúde, mais bem-estar, mais satisfação, maior produtividade, e maiores serão as nossas conquistas. Eu espero ter deixado para vocês uma única mensagem hoje: saúde mental é importante, saúde mental importa, não importa a sua idade, não importa a sua profissão, não importa a sua escolaridade, existe sempre alguém dentro da sua casa te esperando. Existe sempre alguém que olhou por você, que zelou por você, que sente muito orgulho de você, que você é o espelho de alguém. Então, seja esse espelho para as pessoas que convivem contigo e busque ajuda. Saúde mental importa. Bem, né, depois de tanto aprendizado, eu deixo para vocês aqui, quem conseguiu assistir a gente até o final desse episódio, que vocês possam compartilhar com todos aqueles que você acha que precisa, que às vezes uma frase que a doutora falou, às vezes uma palavra que eu disse aqui, você lembrou de alguém que você poderia estar ajudando, que você consiga espalhar, que você consiga compartilhar, que você consiga dar o seu pontinho positivo para estar ajudando o próximo. Então, a gente pede para que possa compartilhar os episódios a todos aqueles que precisam ouvir um pouquinho e aprender de si. Né, doutora? Isso, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. E, de novo, assim, eu fico muito feliz quando a gente tem espaço para falar da saúde mental. Parabéns pela iniciativa e que seja muito útil para a vida de vocês. O meu Obrigada.